Olá, assista essa live até o final que você vai saber tudo sobre hidrocultura. Olha que linda a minha hidrocultura de Antur e qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo ou me manda mensagem no direct. Oi, boa noite, ei, Lúcia. Vida no Jardim, que maravilha da nossa live hoje, vai ser sensacional. Ei, Patrícia, lá do Velho Alhambra. Ei, Vânia, da Girassol Artes. Ei, Vânia, tá aí para me ajudar. Terezinha, oi, todo mundo. Eu acho tão bonitinho na hora que você fala, ei, Aninha, Vânia. Ei, Patrícia, coraçãozinho laranjado, tá aí. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live, o nosso segundo dia de live essa semana, que sempre 5 lives por semana, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, aí a gente descansa sexta e sábado e retorna no domingo. Então as lives já estão todas programadas do mês, maravilhosas, só assunto que vocês me pedem muito, e hoje é hidrocultura. Então eu quero mostrar para vocês esse Antur que eu já fiz um tempo aqui na hidrocultura. Olha que lindo, tá aqui na água e na argila. E gosto de fazer uns experimentos, sabe? Isso aqui são minhas cebolas. Tem aqui a minha batata doce. Olha, gente, minha batata doce, amo. Fico fazendo aqui minhas experiências, sabe? Olha, HC Paisagismo. Ei, Maria, da Taxon BR. Aqui, deixa eu falar com vocês. Bem-vindos à nossa comunidade de plantas, onde 20 horas, 8 horas da noite, a gente só fala de coisas boas, coisas agradáveis, para que a gente tenha uma boa noite de sono aí e amanhã a gente esteja revigorado, porque o dia não é fácil para ninguém, não é mesmo? E qualquer dúvida que vocês ainda fiquem aqui, vocês podem me mandar no direct sobre hidrocultura para a Vida no Jardim, para a Lúcia Borges também. A Ivana tá falando que essa batata doce tá parecendo uma árvore, tá linda, né? Gente, olha o que a Linda comprou no Alhambra. Hoje que ela passou aqui para essa fitônia ela comprou esse cachopozinho e tá doida com esse popó. Comprou. Falei aqui com o pessoal, Linda. Linda tá estudando. Começou as aulas dela hoje. Ei, professora Regina, Botânica na Mesa, tá aqui falando de bulbos domingo. Já aceitei aqui o convite da Lúcia. Vamos estar falando aí sobre a hidrocultura. Vamos ver. Ei! Ei, Ana, boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Muito obrigada pelo convite e estar aqui com você mais uma vez. Ei, Lúcia, muito obrigada por você ter aceito o convite mais uma vez. Professora Lúcia, gente, a Lúcia foi minha professora na minha pós-graduação, uma das professoras assim que eu mais amei, porque assim, sabe tudo e mais alguma coisa na área de plantas. Por isso que eu gosto sempre de estar trazendo ela aqui para vocês. Porque ela é uma referência em plantas aí no país, né, Lúcia? Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada. Você está tão mais nova? Não, tá muito linda. Semana que vem eu faço aniversário, mas não nova não. Semana que vem? É. Parabéns adiantado para ela, né, gente? Muita obrigada, luz, obrigada, muita paz. obrigada. Tá frio aí? Tá, eu tô aqui no jardim interno porque eu gosto de ficar aqui para fazer a bagunça, que eu vou fazer prática ao vivo aqui com a gente hoje. Vamos fazer juntos aqui, então vim pro jardim, mas estou bem agasalhada. Aqui, onde você quer começar, pode falar, a casa é sua, fica à vontade. Como que você acha que deve ser? As perguntas que eu coloquei, tá tudo aqui, mas eu acho que se você contextualizar, vai quase tudo, depois eu olho sobre alguma coisa. O que você acha? Pode ser, pode ser. Eu primeiro queria parabenizar, suas hidroculturas estão lindas, as suas raízes das cebolas estão lindas, realmente a batata doce está gigante, está bonitona, né? Parecendo uma escultura. O Anturo está fabuloso, também adorei, tá de parabéns, nota 10 para você pela hidrocultura. Lúcia, a Vânia me pediu da Girassol para falar
que você inspirou ela tem uma coleção Eu de já vi, hidrocultura. eu já vi. Eu Ela até põe na quero, água Vânia, pura, né? até quero, Vânia, você posta nos seus stories e eu reposto aqui, se não der para mostrar as fotos que você mandou. Ela mandou as fotos, mas a Vânia tem uma coleção linda aí de hidrocultura que ela aprendeu com você. Eu fico feliz demais. Ela já fez, ela já me postou, já me marcou, já curti, já repostei ela. Tá de parabéns, parabéns mesmo. E aí, Vamos começar então a nossa o aula? que que você acha que você fala sobre hidrocultura? O que é hidrocultura e qual a Pois é, diferença para hidroponia? exatamente que eu ia começar. Na verdade, Você a gente. aceita? Ah, eu quero café quentinho. O que que é? Chocolate quente. Cappuccino. Tô com frio. Então, é muito importante a gente diferenciar a hidrocultura de hidroponia, apesar do hidro estar nas duas formas de cultivo, né? Então, começar contextualizando mesmo. Eu fiz um roteiro, como eu sempre faço, de explicar isso, o que é hidrocultura, se é possível cultivar em água, qual que é a diferença para a hidroponia, quais são as opções de hidrocultura que a gente tem. Vou mostrar algumas minhas, vou mostrar o que pode dar errado também para vocês, vou citar isso. Vou citar as plantas que são muito fáceis de serem cultivadas. Na verdade, muitas podem ser. E a minha ideia é montar 2 arranjos com vocês, bem lindos, Obrigada! que eu já preparei. Você viu eu preparando mais cedo. Eu comprei muda para ficar mostrando mesmo. A terra estava bem, aquela terra barrenta. Foi difícil de sair. Eu coloquei no Instagram do Vida no Jardim o processo de como começar a tirar a terra da planta, né? Porque, eu já adianto isso, um dos problemas que pode acontecer com a hidrocultura é se fica um pouquinho de terra ou alguma matéria orgânica ali na água que pode proliferar e aí pode apodrecer as raízes. Então, é um dos processos que pode acontecer da água ficar turva, da terra, né, em reação com essa água aí, ter alguma... Então, é um hidroágua cultura em água, a gente cultivar alguma coisa em água, seja uma hortaliça, seja uma ornamental. Eu estou aqui com algumas ornamentais, e que a gente vai poder decorar com isso também. Esse processo é antigo. Quando eu estudei, há muito tempo atrás, no início de 90, eu tinha um livro que já era um livro muito antigo, que tinha esse processo mostrando na hidrocultura o passo a passo, e eu faço ele classicamente até hoje, porque é um processo que dá muito certo. De vivência, eu tenho plantas com mais de 3 anos em água, eu colocando adubo de 2 em 2 meses, e elas lindas, bonitas, mais bonitas às vezes do que em terra, de aquinosidade e tudo mais, né? A hidroponia é um cultivo em água também, só que a água é corrente. E a gente não põe esses elementos que eu coloco na hidrocultura, né? A Vânia coloca água pura. Tem muitas pessoas que cultivam em arranjos as folhagens em água pura, é muito bonito. E a gente tem que ter alguns cuidados para não ter problema com esse arranjo. Nesse processo que eu faço da hidrocultura, eu tenho uma vantagem dessa forma, porque o mosquito da dengue e essas bactérias, essas proliferações que podem acontecer, eles são evitados, né? Então, é uma coisa muito interessante que a gente pode vivenciar. Então, hidrocultura é o cultivo em água parada e hidroponia, o cultivo em água fluente, corrente, né? E é muito usado em canos de PVC ou estruturas bem elaboradas, com hortaliças, né? E o Olambra agora, né, Ana? Nossa, tem muito comercialização, né? Hidroponia. Tem. E tem gente já fazendo esses vasos com esses processos também. Tem gente fazendo os vasos, a gente já compra vasinho bonitinho já com a hidroponia, com reservatório, bem, hidrocultura, né? Bem interessante também. Eu tô com um aqui que eu adoro, é o meu xodó. Ai, que Esse aqui é lindo! um filodendro, Um parece a filodendro. jiboia. Ele parece a jiboia, mas é um filodendro. E ele só cresceu aqui nesse copo. E eu não troco. Eu troquei uma vez a água dele e eu não troco sempre. E a água, ela tá cristalina, ela tá mais ou menos aqui, ó. E que a gente faz na hidrocultura, que a gente tem um reservatório de água, mas a gente deixa a água até em cima. Que a água em cima,
ela pode estar, pode deixar vir mosquito da dengue. Eu acho que já deve ter chegado pergunta para você se não dá dengue, vai dar dengue, não vai dar mau cheiro. Se a gente não deixar a água até o nível, ou se a gente trocar fluente, se a gente não colocar argila ou pedriscos e deixar e trocar água sempre, não tem problema com a dengue. Como eu faço nesse processo, Que a dengue eu não é água deixo limpa e parada, né? água aqui, ó. E como é que o mosquito vai penetrar por todas essas pedrinhas para chegar na água? Então, não atrai mosquito, não atrai mosquito nenhum, nem outros mosquitos, sem ser o Aedes aegypti. Então, não acontece esse problema de dengue se a gente não deixar o nível para o mosquito chegar. Se você usar um copo, estou com um copo de água aqui, e colocar a planta dentro para enraizar, é só ir trocando para não cair, renovando. Ficam lindos os arranjos também, né? A hidrocultura, gente, como eu já falei, é um processo muito antigo, né? Já se faz muito tempo. E é possível, porque uma das teorias mais aceitas na evolução das plantas é que as plantas se originaram na água. E elas conseguem sobreviver em água. Elas não podem estar, às vezes, algumas com as raízes todas encharcadas. A gente percebe na sua cebola que você deixou... A cebola que foi em busca da água. E não tá afogada, não tá, né? Você pode até pegar aí, Ana, para mostrar ao pessoal. A cebola não tá passando aperto, né? E ela tá toda bonita, rígida, não tá apodrecida, tá? Tá firme, não tá a sua cebola? Super firme. Então, isso Dura. que é o mais legal, que se tivesse apodrecido, era o problema que pode causar da hidrocultura. Minhas plantas são folhas novas, Você coloca várias folhas plantas novas que vão novinhas ou nascendo. já mais velhas? Eu coloco planta novinha, eu já peguei planta... Eu peguei essa daqui, ó. Essa daqui é da minha filha. Ela tá naquelas bolinhas de gel. Essa é minha, pra ela. Aquelas bolinhas bonitinhas que a gente coloca, né? Não consigo. Gravando, Deu para ver. Ana? Ou tá legal o áudio pra você? Eu não sei se tá travando. Tá tudo bem? Deixa eu ver aqui com o pessoal, Você peraí. tá travando um pouquinho. Eu tô com um sinal bem alto aqui. Pessoal, como é que tá aí a live? Tá Vê se tá travando? travando Fala para todo aqui. mundo. Porque aparece você um pouquinho travando para mim, mas eu não sei se sou eu ou você. Tá travando. Tá travando, Vânia? Trava eu ou a Ana? As duas. Ui! A internet às 8 Ah, horas então tá vamos bem. continuar, né, Vamos. gente? Tá dando pra vocês entenderem direitinho? Vocês estão conseguindo entender? Tá travando muito, eu estou falando. O que a gente faz? Continua, Ana? Me fala se vocês estão entendendo direitinho. Se estiver entendendo, daí a gente continua. Se as duas é questão de internet. A Ana tá. Eu acho que tá travando a Ana, ou eu. Tá Dá para travando. ir, Entendemos. Então, né? tá. Eu vou continuar. Pode continuar. Bom, vamos lá. Desculpa, perguntei porque eu via você travando, eu fiquei com um pouco de receio, né? Bom, é muito importante a gente cultivar para a água ficar parada em algum recipiente fechado, né? Existe no mercado recipientes tipo os recipientes de vaso que a gente pode usar. Quando eu fiz estágio, a primeira vez que eu fiz estágio numa floricultura, essa floricultura era especializada em hidrocultura. E essa floricultura, eles impermeabilizavam e vedavam todos os vasos de cimento, vasos de cerâmica. E plantavam, era cheflera, era palmeira rafis, era palmeira grande, palmeira na época do início de nós, ficavam preocupados
assim, como é que vai viver, né? Porque estava impermeabilizado. Eles vedavam, impermeabilizavam esses recipientes e colocavam tipo aquela boiazinha dos vasos auto-irrigáveis para saber o nível da água. A vantagem de estar em recipiente de vidro, porque eu vejo o nível da água. E quando eu tenho um recipiente que é fechado, eu vou ter que ficar pensando no peso, eu vou ter que abrir as bolinhas da argila para ver se tem água no fundo, como é que tá, e olhando também. Mas é possível cultivar em vários tipos de recipiente. Eu gosto muito dos vidros, eu tô com os 2 vidros bem interessantes aqui, mas eu uso muito também vidros reutilizáveis. Então aqui, de molho de tomate, eu tenho um que é muito legal e eu uso, não é o de molho de tomate, mas às vezes para uma coisa mais esguia, ou que vai cair, fica muito bonito. E eu tenho esse aqui também, que tem uma forma legal, é um como é que chama? Geleia, que ele é bonito a forma dele. Também fica para uma planta miúda bem bonita. Eu tenho aqui de palmito, aqueles vidros de palmito, olha. Nossa, que lindo! Eu pus um sisal aonde é aonde a gente põe a rosca disso aqui, né, que é da tampa, eu pus um sisal, por quê? Para tampar essa, a gente pode decorar, daqui tá até saindo aqui de cima, e era um vidro de palmito. E olha o tamanho das raízes, gente, dá para ver, ó. Lúcia, dá para pôr todas as plantas em hidrocultura ou não? Foi a maior pergunta. Algumas eu tenho receio. Eu já vi muita gente colocando tudo, até enraizando suculentas em hidrocultura. Eu tenho um pouco de receio nas plantas que são muito carnosas, como as suculentas, nas orquídeas, que também gostam de suas raízes arejadas, nas plantas que têm rizoma. Mas as plantas, como eu trabalhei nessa floricultura, arbustivas, herbáceas, essas plantas de interior que a gente tem, essas pendentes. Olha aqui que eu tenho, quer ver? Um Jorgezinho. Ela tem essa folhinha aqui nova, é nova dela, tá? Que ela brotou aqui dentro da água. Tem 3. Elas ficam de parzinho. São 3 juntinhas, como se fossem 3 abacaxis. Ai, que lindo! Ficou fofo nesse copo. Eu comprei esses 3 copos no supermercado e fiz a hidrocultura, olha. E as 3 juntas. Uma coisa que eu faço com a espada é colocar o nível de água mais baixo. Já que ela tem uma folha um pouco mais suculenta, mais serosa, ela pode estar ficando... pode apodrecer mais fácil. Então, eu não deixo a água até em cima, eu deixo a água nesse nível de meio para baixo. Então, eu vou indicar até isso também. Qual que é o nível de água, onde colocar, isso é muito importante também. Já os imbésas, jiboias, elas podem ficar com a água bem próxima da borda, que elas se enraizam, vão ficando lindas, novos brotinhos vão saindo e vão ficando muito bonitos. Bom, outra coisa muito importante que eu coloco, né, além do nível da água, eu uso. E uma das coisas que eu fiz antes de ir para a nossa aula foi lavar argila expandida. Naquele vídeo que eu fiz no preparo, eu estava tirando o torrão. Olha como é que ficou o torrão do meu cingônio. Praticamente sem terra nenhuma. Eu estou deixando ele de molho na água ainda, a água está limpa. E eu vou plantar bambu da sorte também, que está aqui esperando. Eu lavei a argila expandida, uma pedrinha, parece um seixo, né? Eu tô com ela aqui suja e vou mostrar para vocês por que eu lavei a argila. Porque se eu ponho num recipiente de vidro, fica feio. Fica suja. A argila suja muito. Eu não sei se vocês conseguem ver o barro que está se formando aqui, ó. Argila alta. Eu opções para eles? Faço Lúcia? isso até quando eu vou fazer um... Oi? Vamos dar outras opções. Uma pedra ágata, outras opções para eles. Sim, eu vou só acabar de explicar da argila e eu vou para as pedras. Mas eu uso lavar a argila até mesmo quando eu vou fazer um vaso que vai ficar sobre um piso muito claro. Eu lavo antes de fazer a drenagem. Por exemplo, um jardim vertical
vertical com a parede toda branca, eu faço a drenagem de argila. E aí eu lavo a argila para aquela primeira água não sair manchando o chão. Além da argila, eu gosto de usar e vou tentar usar no bambu da sorte, num vasinho que eu arrumei aqui, num recipiente, seixos. Seixos menores, esses redondinhos. Esse aqui eles falam que é retirado não de rio, é de barranco, que eles retiram esses seixos na areia, quando eles vão peneirar a areia, beirada de rio aí que eles fazem, né? Eles falam que não é de rio, não. Mas eles são também de locais que são autorizados a tirar. Esse seixo é clarinho e ele não tem muita ponta, né? Então dá para a planta se enraizar. Eu comprei 2 recipientes no supermercado para fazer nossa hidrocultura. E eu queria fazer um baixo com o seixo e o bambu da sorte, 3 bambus da sorte e as pedrinhas. E nesse aqui, talvez eu coloque uma folha de novo para dar um contraste bonito, para mostrar onde está mais ou menos o nível da água e dar um charme na composição. Mas a gente tem um segredo, Ana. Na hidrocultura, deixa eu pegar meu segredo aqui. Na hidrocultura, toda a parada, e não só na hidrocultura, por exemplo, eu vou fazer um terrário. Eu vou fazer um recipiente que não tem furo de drenagem no recipiente. Na camada de drenagem, lá no fundo do recipiente, eu passo de carvão. Carvão, esse aqui é carvão de churrasco. Se tiver carvão ativado, é melhor. Isso faz com que a água não apodreça, a água fica cristalina. O carvão ajuda a manter a saúde da água aqui dentro. Às vezes a gente qualquer odor, né? O cheiro não tem cheiro ruim, a água está aqui já tem algum tempo. Ficou meses, depois eu lavei, replantei de novo. E um ou outro que ficou verdinho por causa da luz que bate. Mas aonde estava a água, não estava aquela água ruim, com cheiro ruim. Por quê? Eu ponho pedaços de carvão misturados. Tem uns aqui que dá até para ver. Misturados, tinha um que eu peguei hoje cedo que eu vi. Misturados aqui no fundo, na argila. Sempre na parte mais baixa, porque é onde a água vai se concentrar mais e a gente vai colocando e completando. Então é esse que é o processo. Perfeito. Esse que é o processo, já contei os segredos todos antecipadamente. E a gente tem também, como eu falei, essas bolinhas que a gente chama de hidrogel, que são para plantio mesmo. Eu tô com uma branquinha aqui, ó. Elas são bolinhas bem pequenininhas. A gente põe Já fiz esse aqui para a Sara, minha filha, com essas bolinhas. A dela é roxinha. Tem de toda cor. Tem de toda cor. Ela comprou essa branca, mas ela abriu todo o saco, não deixou nenhuma para me mostrar abrindo. E fica bonitinho. Só que fica colorido demais, né? Então, quando eu uso as bolinhas, aí eu coloro de acordo com o ambiente. Essa hidrocultura desse hidrogel roxinho fica no quarto dela. Então é todo coloridinho e fica lá bonitinho, ela vai só completando a água. Incentivar as crianças a gostar das plantas dessa maneira é uma missão, né? É uma missão. A gente tem que fazer isso com certeza. É importante fazer isso, né? Esse processo que é muito importante. Eu já preparei a argila, eu já preparei a pedrinha, eu lavei pedrinha também. Essa argila aqui, ó, tá lavadinha, tá até suada aqui por causa da temperatura, mas já tá lavada. Não vai sujar o recipiente. E é o processo de montagem que a gente tem. Tem alguma pergunta, Ana, antes da gente passar para a parte prática? Espécies, né? Para dentro de casa, pouca claridade. Então, a gente pode falar desse filodendro bandeira, do cingônio, né? A jiboia é fantástica para fazer. Aí anota, pessoal. Cascata. Ó, vamos citar as plantas que eu tenho costume, que já deu muito certo, e a gente cultiva em ambiente interno. Filodendro esse filodendro pendente, que parece a jiboia, ele, para mim, é o campeão. Ele dá mais certo do que a própria jiboia. A jiboia também é muito legal. Eu tenho ela num copo de Coca-Cola, só que eu já estava cheia aqui, eu nem trouxe ele. Ela é a mais antiga que eu tenho. E ela vou ter que adubar. E uma coisa que a gente vai falar também de adubação e manutenção.
É uma planta que também dá muito certo. A jiboia comum aqui parece com esse aqui, ó. Algumas peperômias dão certo também. Aquelas que são muito delicadinhas, não, mas a pendente, aquela obtusifolia, que a folha mais redonda também dá. Costela de Adão. Costela de Adão, se você tiver ambiente maior. Todos os filodendros amam água. Eu conto história que uma vez eu fui numa palestra daquele bambambam dos jardins verticais, o Patrick Blank. E ele começou a fazer jardins verticais porque ele cultivava peixe. E ele soube que as raízes do filodendro eram boas para os peixes se reproduzirem. E aí, para criar os jardins verticais que ele faz pelo mundo. A história dele eu acho super interessante. E ele colocou várias espécies de filodendro. Então, todos os filodendros dão certo, alguns precisam. Certo. É uma ótima planta, o lírio da paz. Comigo ninguém pode, a glaunema, a família arace toda. Jorge, eu vou deixar o nível da água mais baixo, tá? Algumas pessoas estão fazendo testes de orquídeas para me contar. Temos algumas orquídeas que são aquáticas que poderiam se adaptar. Descância dá certo. Manjericão dá certo. Manjericão é uma planta que só que ela tem que tomar sol. A gente tem que colocar a planta para tomar sol. Então, além das espécies que a gente está citando aqui, se você tiver uma espécie que pode ter um sol, que pode receber esse sol, aí você tem que equilibrar um pouco mais essa luminosidade para dar esse certo no sol, na luminosidade e no cultivo dessa planta também. Qual o local que a pessoa vai colocar? Não pode colocar em sol pleno, mesmo que a planta for sol pleno, né, Lúcia? Pois é, o problema é o vidro. Essas plantas que eu trabalhava, né, naquela floricultura que eu falei no meu estágio, eles plantavam plantas grandes que precisavam de sol. E elas ficavam em recipientes de cerâmica, de cimento, ou evaporava mais rápido. No recipiente de vidro, a ideia é que você deixe a folhagem pegando sol naquelas que precisam de sol. Em geral, meia sombra e boa claridade é o suficiente para a maioria das plantas que a gente está citando. O manjericão, por exemplo, que eu poria pelo menos a folhagem recebendo um pouco mais de sol e preservaria, eu tentaria proteger um pouco o recipiente, porque ele não aquece muito com o vidro, porque o vidro absorve a luz e o calor, né? Então, esse que é o problema do vidro. Talvez cultivando um recipiente que não seja de vidro, colocando no outro recipiente, também é uma solução legal para as plantas de sol. Eles perguntaram assim, cansei da hidrocultura, posso voltar para a terra? Pode, sem problema nenhum. Tirei as duas hoje. Quanto não quero mais hidrocultura e posso plantar? Pode sim. A única coisa que a gente tem que fazer é acostumar a planta na terra de novo. Então, os primeiros dias pós-hidrocultura, a gente tem que manter a terra mais úmida. Então, você deixa a terra mais úmida, vai espaçando essa umidade, vai espaçando até parar a planta ficar novamente. Eu posso colocar mais de uma planta numa hidrocultura? Se o vaso tiver bom espaço, sim, claro, sem problema nenhum. Aqui, esse aqui, eu tenho duas mudas do meu. Ela brotou, ela estava grandona, eu cortei, enfiei, fiz a muda para a Sara. Tem duas mudas da mesma planta, mas poderia ter, se o vaso permitisse, se a planta permitisse, né? É igual fazer um vaso conjunto, né? Com terra. Mesma coisa da terra? Repete de novo que travou um pouquinho. As pragas e as doenças é a mesma coisa, né, Lúcia? Sim. Acontece pragas na agricultura, acontece da mesma. Quando aquela terra está muito compactada, sem nutriente, a planta no lugar errado, dá doença e praga. Se você esquecer de adubar, colocar num local muito obscuro, também vai dar praga. Pulgão e cochonilha são as que mais dá. Cochonilha branca dá muito, às vezes, quando a pessoa cultiva em um lugar que tem baixa luminosidade
ou mais abafado, que não tem boa ventilação. Tendo boa claridade, não costuma dar praga. E se a gente adubar a cada 2 meses ou 3, é o suficiente para a planta absorver esse nutriente que está faltando, às vezes que ela não tem a terra, né? E sobreviver, porque a gente aduba borrifando o adubo na folha e regando a terra, a hidrocultura com a água adubada. Então, você pode fazer o uso de um adubo pronto, um adubo líquido pronto, às vezes um adubo equilibrado para a maioria das hidroculturas, se é flor, um adubo rico em fósforo, ou fazer uma solução, usar o biofertilizante das composteiras. É possível aplicar também na hidrocultura. O biofertilizante, a gente tem que diluir uma parte para 20, o chorume, que a gente chama popularmente. A gente dilui uma parte, uma tampinha, um copo, para 20 de água. Então, a gente vai usar essa proporção. Para colocar na terra, em planta de terra, a gente usa uma parte para 10. Então, a gente dobra para poder a planta absorver essas condições. Aqueles prontos, né? A gente pode borrifar, costumo regar, completar a água com adubo também. Jogo o adubo na água, diluo na proporção correta e jogo lá de acordo com o produto. Eles perguntaram se pode pôr samambaia, mini rosa e coroa de abacaxi. Enraizar, as bromélias em si, todas podem. Samambaia é aquelas que eu tenho rizoma, que eu tenho um pouco de receio. Já vi algumas pessoas conseguindo colocar, mas também observando o nível de água, que elas apodrecem com excesso também. Então, a samambaia eu tenho um pouco de receio. E rosa dá certo, é igual manjericão. O problema é o sol. A roseira vai enraizar na água com facilidade. Todas essas plantas que enraizam em água, que a gente faz o processo de estaquia, elas vão dar certo na hidrocultura. Só que a gente tem que adequar a luminosidade. Né, Lúcia? Claro, e tenta e me conta, tá me aumentando a minha lista. Lúcia, a montagem, fala pra gente do seu canal do YouTube, do Instagram, dos seus cursos, como que tá essa questão dos dias que você lança vídeos, curso, para o pessoal também te seguir lá? Oh, que bom. Obrigada pela abertura. Eu sou apresentadora do canal Vida no Jardim, né? Eu não me apresentei, né? Eu fui professora da Ana, eu fiz paisagismo, o primeiro curso que eu fiz foi em 1992. Eu dou aula desde 95. Me formei em design de interiores, mas o que eu gosto, o que eu amo é paisagismo. Sou atuante na área desde então. E nessa época, quer ver, 2014, meu marido idealizou, ele trabalha com internet, idealizou o Vida no Jardim. Minha vida mesmo é sempre estar nisso. E aqui, maravilhoso. Aqui em casa mesmo, tudo é aqui, tudo no meio daqui de casa. E a gente idealizou a passar um pouco, porque como eu dou aula, ele falou assim, quem sabe você amplia as suas aulas para as pessoas que não estão aqui na nossa região. E foi mais ou menos assim, com um pouco de vergonha de estar na frente de uma tela, sem ter o público dos alunos ali presente, mas o retorno é muito legal. O Vida no Jardim, então, ele está ativo 14. A gente publica 2 vídeos por semana, tanto na quarta-feira quanto no domingo. E a gente apresentou um curso online há pouco tempo, fizemos um lançamento de um curso chamado Jardim em Vasos, que é aproveitando todo o problema que a gente está vivendo na pandemia. Casa tem vaso também. E a gente cria ter um jardim, mesmo que seja com vasos. E está sendo muito legal, a gente já teve 2 turmas, a segunda turma com um volume de gente muito grande, muito querido, tem aluno no meu aí, que eu avisei que ia ter a live hoje. Já vi gente dando tchauzinho aí no começo. E tá sendo muito legal. Outro que ela lançou também. Eu fui uma das 10 professoras convidadas. Dei 2 aulas lá. Também recebi muitos elogios e foi muito legal. E dou aula na pós, né? Eu vou dar aula na pós agora.
e eu dou aula em 2 pós, tanto no CEAP que você fez, quanto também na UNA, que é direcionada aos arquitetos, né, que eles estão trabalhando arquitetura de interiores e paisagismo. Eu tenho 2 Ai, matérias que e é maravilha, muito Lúcia. legal. Obrigada pela propaganda. E tudo nosso das redes sociais é @Vida no Jardim, seja Instagram, Facebook, a gente tem o Pinterest, né? E tem também o Twitter e o canal Vida no Jardim. A gente tem um site também. Então tá sendo muito legal. E eu tô conseguindo poder cuidar das crianças, ser mãe, né? Trabalhar jardins e podendo entrar na casa de todo mundo aí. É muito prazer. Parabéns. Nossa, você é luz na vida de muita gente, principalmente na minha. Oh, Gente, eu meu aprendi bem. muito com a Lúcia. Não deixem de assistir, principalmente os vídeos dela no YouTube, que é na quarta e domingo, 8 horas, não é, 8 Lúcia? horas. É. A gente estava fazendo os 2 às 8 horas. Agora a gente está fazendo um teste na quarta-feira. A gente está publicando à noite, porque parece que o pessoal está tendo um público maior à noite. Então, domingo a gente continua de cedinho, porque aí a pessoa vê ao longo do dia. E na quarta-feira a gente está indo às 8 da noite, mas 8 horas também. Maravilha. Quando você for postar um curso, alguma coisa, me marca que eu reposto aqui. Marca o Vida no Jardim, marca a Ana Paula, que a gente reposta, né, Ana? Isso, com certeza. O que vocês querem montar primeiro? Vocês querem montar o copo ou esse recipiente? Eu comprei novinho para a gente poder montar. Custou em torno aí de 9, 7 recipientes. E eu vou usar aqui, ó, para vocês trabalharem comigo. Qual vocês preferem? O copo? Lúcia, por que o pessoal colocaria em vaso que não seja de vidro? O vaso não ser de vidro para colocar, por exemplo, se você vai colocar no sol, que precisa de tomar um sol mais forte, ou uma planta maior, como a monstera, como essas que eu... grande e o vidro é complicado. Então, você pode plantar em um recipiente ou um cachepô com água, e aí você estuda a boinha. Só não vai ver a textura bonita da argila, ou da água, ou dos elementos que você vai colocar. Pois é, mas eles me perguntaram por que. Acho que eu entendi que você perguntou. Quando eu trabalhei na floricultura, eles tinham esse processo de hidrocultura para essas plantas grandes, para colocar em saguão que tem ar-condicionado, que não podia ter contaminação, eles falavam que terra contaminava. Entendi. Então, a fura, por ser um cultivo mais limpo, talvez assim falando, por não ter terra diretamente, micro-organismo e matéria orgânica. Por isso. Entendi. Eles preferem o copo primeiro. Bom, então vamos para o copo. Eu vou só posicionar aqui, porque eu estou numa posição no jardim aqui, vocês vão posicionando comigo. A mesa tá para ver? Então a gente tem algumas hidroculturas. Deixa eu apresentar minhas hidroculturas aqui, ó. A gente tem algumas hidroculturas que eu mostrei, né? Que são esses copos que a gente já tinha feito. Lindo, lindo, lindo. Eu vou posicionar eles no chão aqui e vou plantar no copo, que é esse. A ideia é fazer um arranjo semelhante a esse aqui, sem esse detalhe do sisal. É simplesmente o sisal que eu coloquei na rosca da tampa, tá, gente? Vamos posicioná-los aqui. Vamos fazer eles de pano de fundo aqui. A planta que eu escolhi para fazer esse é o cingônio. Eu tirei todo, ele estava numa terra barrenta. Ele estava numa terra muito barrenta. Então, eu tirei toda a terra, deixei de molho. Depois eu enfiei a mão, fui tirando, soltando e preservando o máximo de raiz para a planta não sentir. E ela está em água desde a hora que eu tirei ela do torrão. Ela está aqui em água. O que a gente faz, então? A gente vem com... Cadê a argila? A gente vem com argila, o copo tá aqui, lava a argila, põe uma camada da argila, vou até tirar um pouco. Coloca pedaços de
de carvão, porque o carvão vai ajudar a higienizar. Então, a gente coloca pedaços de carvão. Pode aparecer, pode não aparecer. Se você não quiser que apareça, não tem problema. Completa mais um pouquinho. Aí a gente já vai começar a estudar a muda, olha. A ideia é ela ficar aqui. Então, já vou começando a completar. Por que argila, Ana? Ninguém perguntou, não? Perguntou se podia ser outras pedras. A argila é mais legal por ser realmente uma argila. Ela mantém umidade mesmo não em contato com a água. Então, ela vai dar uma certa... Deixa eu abaixar um pouquinho. Mantém uma certa umidade, né? Mesmo sem a água, tá? Ela já está posicionada, eu já estou soltando, ela já está sendo presa. E a argila é muito leve, o que facilita também a raiz penetrar e enraizar. As raízes não vão machucar nessas bolinhas redondas, né? Não vão, por isso que eu escolhi também o seixo, né? Eu posso vir aqui, se vocês quiserem, e criar um gargalo. Vocês querem que eu faça 2 cores ou quer que faz só argila? 2 cores, ó. Já que pode, né? Já que tem direito de opinar, né, Ana? O seixo pequenininho, redondo, também não machuca. E a bolinha de hidrogel também. A bolinha de hidrogel, o problema dela é que ela sai muito do lugar fácil. As pedrinhas dão mais resistência para a planta, sustentabilidade para a planta, fica mais em pé, sabe? Sem cair muito. Ô, Lúcia, você vai começar a dar aula online ou presencial? Lá na UNA eu dei aula online. Porque ainda tem situações que não pode ainda, né? Melhor ainda. Alguns casos... Minha filha está estudando online. Meus filhos também. Tudo online. Olha como é que tá ficando. No dia de plantio, você vai colocar adubo? Eu posso até colocar um pouquinho, sem problema nenhum. Eu posso vir e completar. Como ela veio da terra agora, ela nem precisa. Eu posso vir na segunda rega que eu fizer, eu venho e coloco. Aí, qual adubo que eles usam, Lúcia? Então, eu uso o adubo líquido, que eu posso usar um adubo líquido tipo um 999, 10-10-10. Aí a marca que você preferir, esses Ouro Verde da vida, qualquer marca, não tem muito problema de marca. De 2 em 2 meses. Assim, esse intervalo, normalmente a gente fala que é um intervalo bom para você não deixar a planta sentir muito, tá? Se você quiser só borrifar na planta, pode ser até mais próximo. Se você completar com a água, jogar o adubo na água, que vai ficar em maior quantidade, esse 2 em 2 meses é bom. Tá. O que vocês estão achando? Vocês estão achando bonitinho? Maravilhoso! Ô, Ana, se eu tivesse aí, eu te dava ele de presente. Eu sei. Mas você ganhou tanto presente lá em Olambra, né? Nossa, ganhei. O pessoal lá é muito querido. Nossa. Da próxima vez você vai comigo, Lúcia. Olha que eu vou, Ana. A gente mora perto, mais ou menos, né? Mora pertinho. Pertinho meio. Pará de Minas, de Belo Horizonte é perto. Pois é, 1 hora e pouco, né? Ó, o que a gente tem que fazer agora é colocar a água. Vocês estão vendo a água, eu quis pôr de lado, precisa acompanhar. Tá dando para ver direitinho. Aonde a gente põe a água? Eu vou marcar minha água exatamente no nível que a gente fez esse chopp aqui, essa espuma do chopp aqui, ó. Eu vou marcar minha água. Que lindo, gente. Eu acho que entre 1/3 e 2/3 tem que ter água. O meio é o médio que a gente tem que marcar. Mas entre 2/3 de água ou 1/3 de água, a gente tem que deixar, né, a planta hidratada. A raiz está em água e tem raiz sem estar em água. E ela fica aqui e vai se direcionar, essa folhinha vai brotando e vai crescendo. Pode borrifar água nas folhas, né, Lúcia? Se a pessoa Pode quiser. borrifar, se ela estiver desidratada, se estiver num local mais ventilado, né, sem problema nenhum. O outro, gente, eu tô querendo plantar nesse recipiente. E também fazer um trabalho com o danadinho com o bambuzinho. Olha, quase em pé sozinho. Se eu pôr em água, esse tipo aqui, recipiente mais baixinho, ele não vai dar um efeito muito... posso pôr só argila, mas eu acho que ele vai ficar mais bonito só com o seixo, tá? Eu acho. Não sei mas vocês que vão me ajudar a fazer, vocês que sabem.
Eu mudo se vocês quiserem. Vamos pôr só. Você quer pôr só o seixo? Vamos pôr só Eu o ia seixo. pôr. A ideia minha era só o seixo. Pode ser? Pode ser. Como o recipiente é muito baixo, eu já estou posicionando as raízes no fundo. Olha aí a Laura. E o que eu tenho que pôr agora? O carvão. Peraí. Carvão, a pedrinha, a planta e o recipiente. 4 coisas, gente. Dá para vocês montarem. E é muito fácil. Eu tô apaixonada com a minha batata doce. Ela tá bonitona, ela tá parecendo um bonsai, uma coisa assim, né? Põe algum... Você sabe que a minha filha viu na internet um abacate, o caroço, a pessoa colocou na água, brotando, estava lindo. Eu já vi também. Eu ainda não tive coragem de fazer. Um abacate, gente. Lindo, na água. Olha, como é que já ficou. Ai, que lindo. E olha, gente, eu tenho um problema sério que eu acho que fica legal. Eu nunca ponho no meio certinho, ela sempre fica deslocada, dá um efeito meio natural. Mas eu acho que é loucura da minha cabeça também. É porque você quer imitar a natureza, né? Como ela é. Ela é toda irregular. Olha isso aqui, gente, que bonitinho. Ele tá em pezinho, tá firme aqui já. Gente, para pôr na cozinha, para pôr no quarto, próximo a uma janela, banheiro, qualquer lugar. Fica bonito demais hidrocultura, Lúcia. Igual ela tá montando, gente, olha. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu também lavei as pedrinhas, por mais que eles tinham me falado que estava lavada, mas eu lavei porque podia ter um cisquinho, alguma coisa assim, né? Mas só para não sujar o vidro. E aqui, ó, finalizado, só falta regar. Pode pôr um cristal, pode pôr uma pecinha de decoração, pode criar um mini jardim aqui, ó. Oh, que lindo! Não ficou? Adorei também. Na hora que eu vi esse potinho, não imaginei pudim, não imaginei nada. Imaginei uma hidrocultura de um bambu moçô. E esse bambu moçô, tô chamando ele de bambu moçô desde a hora que eu trouxe ele. Bambu dá sorte. Diz que dá sorte, né? Fica dentro de casa. Ô, Lu, você sabe o que eu tô com vontade de pôr na hidrocultura? A Magna Flora me mandou esse antúrio. Não vai ficar bonitinho? Lindo, lindo, lindo. Eu acho que vai ficar bonitinho. Gente, eu vou colocar na água. Ai, põe e me conta. Antúrio clarinervium. É, por causa dessa nervura clara, né, dele. Lindo, lindo. Ó, vocês vão me ver de novo. O telefone capotou na hora que eu virei. Olha como é que ficou, gente. Nossa, mas que lindo! Eu acho que a hidrocultura ela dá um efeito interessante, um ambiente com ar-condicionado. Elegante, né? Fica muito elegante. Ela tá firme, ela não tá bamba, né? Tá bem firme. Se eu perceber que ele cresceu, como manutenção de qualquer vaso, se minha planta crescer mais e eu não tiver como podar, eu posso passar para um recipiente maior, eu posso tirar o maior, deixar os menores, né? Muitas pessoas acreditam que tem que plantar ímpar ou pelo menos 2 para não manter sorte, né? Tem que ser 7, 3, 5. Cada um fala de um jeito, mas eu achei que essas 3 mudas em alturas diferentes iam ficar bem interessante aqui. Maravilhoso. Parabéns pelo bom aqui, gosto, os dois pelo montagens conhecimento. Aqui, quando a pessoa fala que ficou meio amarelo a pontinha dessa dracena, ela poda? A poda vai só, quer dizer, a poda vai tirar aquela parte que tá feia. Mas a tendência, se a folha começar a ficar com a pontinha amarela, é sinal que ela vai perder. Pode ser uma renovação daquela folha, você pode esperar ela ficar amarela toda e retirar, como você pode tirar a folha toda também. Em geral, é uma reação que deu alguma coisa na raiz. Ou é desidratação, ou é uma reação a algum adubo que você colocou a mais, excesso, normalmente acontece também. Então, pode acontecer esse processo tanto na falta d'água, mesmo a Lúcia cultivando em água, mas está pegando uma corrente de vento, o nível da água não tá tão bom, pode ser isso também. Deixa eu puxar eu aqui. Pode ser isso também, sabe? Isso pode acontecer. Peraí. Lúcia, o que você acha que faltou? Vidro tem que ser grosso ou qualquer espessura? Pois é, eu gosto do vidro mais grosso, tanto para
a hidrocultura quanto para o terrário, quando a gente pegar pela ponta, né? Esse aqui é mais fino. Esse aqui é um daqueles vidros baratinhos que a gente compra naquelas lojas mais finas. E ele tá perfeitinho, tá? Eu comprei esse no supermercado, eles são mais grossos. Então, se você tiver cuidado de segurar, o vidro embaixo fica perfeito, sem problema nenhum, tá? Abre para perguntas, Ana. O que você acha? Vou perguntar. Eu vou abrir para perguntas. Se eu só mostrar aqui os da Vânia, pode ser? Pode, vou beber água. Deixa eu ver aqui o que ela mandou. Ah, como tá a live de duas pessoas, não dá para ver tudo. Não dá para ver direito, né? Mas eu Tá sei que ela vendo, colocou gente? jiboia, tradescância, Costela de Adão. monstera. Lá, dá para ver. Tem até fitona. E a Coração da maranhado. coração maranhado, que é suculenta. A espada fica linda. Nó que Dracena. monte. Todas as dracenas dão, gente. É muito legal. O pó da felicidade. O bambu da sorte é uma dracena. A Então monstera tá linda, viu, Vânia? Essa monstera sua ficou show aí. Deixa eu voltar. Vamos ver os Aí, comentários. Você acha que Vocês faltou gost- pra gente falar alguma coisa, Vânia? Lúcia. Eu acho que a gente falou da manutenção. Se a praga e doença a gente tem que tratar do mesmo jeito. Se você é até mais fácil ver se tem alguma praga na raiz. Em geral, não dá muito. Se dá praga em algum desequilíbrio, então aplicar um defensivo, fazer a poda naquela parte que está mais feia e tratar como se a planta estivesse na terra também, né? Um monte de gente lá, falando que é sua aluna. Aí, viu? Falei que o povo vinha. Ai, ficou emocionada. Vânia, ficou lindo, viu? Meu Violeta, Instagram me o seu pediu pra Instagram. falar... Vida no Jardim, tá, gente? Vida no Jardim junto, tudo junto, você me acha Vânia, lá. coloca o arroba da Lúcia aí para nós, para o pessoal anotar. Ah lá, mais gente lá, ó. Mais aluna. Eu. Troca de água, Lúcia. Então, só troco de água quando eu perceber que tem alguma coisa feia, eu tenho muita raiz já, às vezes eu faço uma poda de raiz. Quando eu percebo que tá ficando um pouco turva a água. Se não tiver turva, normalmente não precisa. Eu já passei anos sem trocar a água, tá? 2 anos ou mais sem trocar a água da jiboia, tadinha. Depois eu troquei, ela ficou mais bonita ainda. E ela renovou, né? Ah lá, a Vânia colocou, vida no jardim. Vânia colocou, deixa eu fixar aqui. O pessoal está perguntando sobre bolinha de gude e conchinha de praia. Pode fazer. O problema da bolinha de gude é tranquilo, vai ficar funcionando igual seixo e as raízes conseguem penetrar. A conchinha de praia é bom lavar bastante dela. Mas assim, você pode colocar uma camada de cima. Eu não colocaria a conchinha toda na água, porque ela pode se soltando alguma coisa nesse sentido. Eu não fiz teste, tá? Então, a parte de cima, como decoração, você pode vir até com outros tipos de pedra. Talvez eu usaria a conchinha nesse sentido. Não fiz teste. Eu acho que o pessoal tem que não ter medo. Fazer o que estiver imaginando aí com as plantas e ver se dá certo, se não dá, não é, Lúcia? Sim. Não tem que ter medo de jardinar, é tão gostoso, delicioso e vai aprendendo. Tem gente perguntando se não dá dengue. É o que eu falei lá no começo, talvez ela chegou depois. Nesse tipo de estrutura, nesse tipo de cultivo, se você tem, igual a Vânia, água solta, água limpa ali, você tem que trocar, né, Vânia? A gente troca a água sempre para não dar problema. Se você fizer dessa forma que eu faço, colocando a pedrinha ou a argila expandida, é só não deixar a água na borda. Você deixa aí pelo menos uns 2 dedos. Nesse caso aqui, a água tá aqui, ó. O mosquito não tem como entrar aqui dentro e depositar ovo. Então, ele não vai pôr ovo nessa... Nunca tive problema com dengue. Nunca tive. Cultivo bromélia, faço 1000 hidroculturas e nunca tive problema com dengue. Nem eu, nem os meus aqui em casa nunca pegaram isso. Então, é observar o nível da água, é não deixar a água ficar empoçada lá em cima e quando for água sem ser com as pedrinhas, você lá vai trocar.
O carvão ativado é melhor por quê, Lúcia? Ele é o carvão próprio até para limpeza de aquário, né? Ele é o carvão que vai ter mais parece que ele é mais puro. Eu nunca consegui comprar esse carvão, uma vez que eu achei foi numa casa de aquário e era muito caro. E eu pego carvão de churrasco limpinho, quebro ele e uso em terrário e em hidrocultura. Sabe aquele cachepô também? Você usa cachepô, você põe um vaso dentro? Na drenagem do cachepô também eu ponho carvão para não dar mau cheiro, não ficar com aquele cheiro apodrecido. Pode pegar sol, as folhas, as plantas que gostam de sol. O vidro no sol pode ficar verde e o vidro no sol pode esquentar muito a água. Então a gente opta por um recipiente que não seja de vidro. Perguntaram aí que eu estou respondendo. Falta só 4 minutinhos, Lúcia. Você quer falar mais alguma coisa com o pessoal? Despedir do pessoal? Eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração, que eu sou sua fã. Deus te pague muito. Eu também sou sua fã. Deus abençoe você, sua família, e que, se Deus quiser, a gente prospere bastante aí nesse mundo aí das plantas, né? Se Deus a planta quiser. é a melhor terapia, né, Ana? Terapia, a gente poder cuidar da planta, ter a planta em casa, colher, decorar, pôr a mão, cuidar da planta. É a melhor terapia para a gente poder passar esses tempos ruins que a gente está passando. E a gente, como influenciadoras disso, a gente tem essa missão de proliferar o verde para a natureza. Então, é um prazer enorme estar aqui com o seu público. Sejam todos bem-vindos lá no Vida no Jardim também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me marcar, @ né? Lúcia não, Vida no Jardim, que eu vou repostar, que eu vou ver sua imagem, vou te parabenizar pelo trabalho. E se tiver dúvida, me pergunte. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada pela companhia. Vocês perguntaram se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva aqui no IGTV e no YouTube, Ana Paula Lino. Qualquer dúvida me mande ou mande para a Lúcia, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Um beijo, Lúcia. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo Obrigada aí. A você. E parabéns pelo seu trabalho, Ana. Parabéns para o seu também. Um beijo, Foi muito especial, ficou maravilhoso aí suas hidroculturas e eu creio que muita gente vai fazer aqui. Foi feito para vocês. Gente. Aqui, ó. Quem quiser fazer foto aqui, ó, foi feito para vocês aqui, ó. Gente, tira um print. Tá linda. Pessoal, obrigada. Boa noite. Obrigada pela companhia. As lives ficam salvas. Fica com Deus. Bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Lúcia. Tchau. Com Deus. Tchau.